Boa noite, prezadas irmãs e irmãos. Sejam bem-vindos à nossa casa. Vamos fazer a nossa oração inicial, cerrando levemente os nossos olhos. Vamos, primeiramente, nos situarmos de onde estamos. Vamos nos localizarmos nesta casa. Vamos focar no propósito que nos traz esta noite em torno da doutrina espírita, de seus ensinamentos, daquilo que ela tem para nos oferecer de mais caridoso, de mais puro, e dessa forma agradecer ao Pai Criador, ao Mestre, à espiritualidade, que operam, atuam a todo instante, proporcionando a cada um de nós o essencial para a vida, para a sua manutenção, para que seja possível a execução de nossa grande missão, qual seja crescer, melhorar, evoluir. E para isso, os desafios, Senhor, que colocas em nosso caminho e os quais, ao invés de nos queixarmos, de reclamarmos, queremos te agradecer, pois que são eles que nos impelem ao crescimento e à melhoria. Que seja pelo amor ou pela dor. Mas nós agradecemos a oportunidade que nos dás todos os dias de crescer. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Então, na noite de hoje, nós temos como tarefa pensarmos um pouquinho, refletirmos em torno da bênção do estímulo. E para ilustrar estes ensinamentos que a doutrina nos traz, nós vamos buscar então no livro Jesus no Lar, no capítulo 18, na leitura 18, que tem justamente por esse título, né, a bênção do estímulo. Nós vamos buscar ali o subsídio para a gente refletir um pouquinho sobre isso. Então, a leitura lá no Jesus no Lar inicia nos contando um momento específico lá de Jesus com os seus discípulos, onde estavam aqueles colóquios deles, né, aquelas trocas de ideias deles que acontecia diariamente sobre os mais diversos temas, em que eles normalmente, à noite ou cair do dia, em torno da fogueira, eles então conseguiam aproximar-se mais do Mestre, porque no decorrer do dia, geralmente, Jesus estava muito atarefado atendendo as pessoas, atendendo ao povo. E os discípulos, geralmente, ao seu redor, observando. Então, à noite era o momento em que eles reuniam-se em torno do fogo, né? Essa maravilha chamada fogo, que nos trouxe a possibilidade de prepararmos nossos alimentos, mas também que aconchegou, que aproximou as pessoas, né? Então, em torno dessa instituição chamada fogueira,
estavam lá eles conversando e Filipe falando em torno o assunto daquele dia era a verdade. Então, discutiam sobre o dever primordial da verdade, estando esta acima de todas as obrigações comuns. Filipe afiançou que, a pretexto de cultuar-se a realidade, a pretexto de se valorizar a realidade, ninguém deveria aniquilar a consolação. Ou seja, para que nós possamos valorizar a verdade, a realidade, não devemos esquecer da consolação. André, por sua vez, comentava sobre a franqueza com que o mestre atendia aos mais variados problemas da vida. E foi aí então que Jesus tomou a palavra e contou a história de um certo pai de família. E aí Jesus conta que um certo pai de família, um homem que havia trabalhado bastante em sua vida, havia conseguido conquistar uma certa tranquilidade, financeira, havia conseguido conquistar com o trabalho os seus bens e havia deixado então a família com uma certa tranquilidade, material. No entanto, esse homem, devido a problemas nos negócios, ele veio a perder muito dinheiro e o seu negócio definhou. Ele perdeu tudo que tinha. Inconformado, ele entrou no que hoje nós chamamos de depressão. Entrou em depressão e, inconformado com aquela situação, adoeceu e veio a óbito, desencarnou. E deixou a família desamparada do provedor, afundada em dívidas, e vendo todos os seus capitais se diluírem. Então, os seus filhos, que já eram moços, passou-se algumas semanas e a mãe percebeu que eles não estavam conseguindo reagir psicologicamente àquela situação da perda do pai e das dívidas e da dificuldade material com que eles se encontravam, uma vez que eles tinham, muito pouco tempo atrás, tinham uma vida confortável. Então, eis que ela reúne os filhos e, quando estavam na sua casa, reunidos, ela já é uma mulher de uma certa idade, ela vai em um dos cômodos e vem com uma caixa de madeira fechada. E ela diz para os filhos: olha, meus filhos, sei que vocês estão muito tristes, preocupados, mas aqui nesta caixa há um pequeno tesouro que seu pai nos deixou, e esse tesouro, ele nos deixa numa situação que não é essa situação periclitante que vocês pensam que nós estamos. Então, aqui há recursos para que nós possamos saldar as nossas dívidas e retomarmos a nossa vida. Os filhos ficam muito felizes. Aí ela diz: porém, como a gente sabe, os recursos, a gente já viu isso, os recursos, quando a gente os utiliza e a gente não trabalha, esses recursos eles se vão. Então a minha proposta é que a gente guarde isso como uma garantia e que nós trabalhemos, arregacemos as mangas, vamos trabalhar, vamos voltar a produzir, e se a gente não conseguir, nós temos isso aqui para nos garantir. Mas se nós trabalharmos, nós vamos conseguir sair da situação. E os filhos se animaram. Animaram-se, arregaçaram as mangas, arrendaram
uma gleba de terra e voltaram a produzir, e os negócios foram bem, e eles foram quitando as dívidas. E 6 anos se passaram e eles já haviam conseguido pagar as dívidas e já tinham conquistado novamente uma condição material melhor do que a que eles tinham anteriormente. Então, ao fim desses 6 anos, quando eles já estavam numa situação muito confortável novamente, ela já com uma certa idade, ela reúne novamente os filhos. E ela disse, bom, então já que nós estamos bem, que a gente conseguiu vencer, né, sem precisar abrir a caixa, então agora vamos abrir a caixa. E eu vou expor a vocês o tesouro. E lá nesse tesouro, nessa caixa, tinha um pergaminho. Era só o que tinha ali dentro. Esse pergaminho dizia assim: o filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, contudo, a justiça livra-nos da morte no mal. O Senhor não deixa com fome a alma do justo, entretanto, recusa a fazenda dos ímpios. Aquele que trabalha com mão enganosa empobrece. Todavia, a mão dos diligentes enriquece para sempre. A mãe leu isso para os filhos e eles entenderam o valor daquele tesouro. Eles entenderam por que a mãe havia, há 6 anos atrás, falado para eles que eles tinham uma garantia. Tudo fez sentido para eles. E aí, nos fala o livro Jesus no Lar. Quem classificaria de enganadora e mentirosa essa grande mulher? Fala Jesus, seja o nosso falar sim, sim e não, não. Nos lances graves da vida, mas nunca espezinhemos a bênção do estímulo nas lutas edificantes de cada dia. A semente tenra é a promessa do fruto. A pretexto de acender a luz da verdade, que ninguém destrua a candeia da esperança. Então, essa foi a mensagem final que Jesus passou aos seus discípulos naquela noite em que se discutia o assunto em torno da verdade. Mas essa história que Jesus contou, ela tem duplo aspecto. Porque ela fala de verdade, de sinceridade, mas ela fala de estímulo. São 2 lições em uma só. Todos nós valorizamos tanto um quanto outro aspecto. Todos nós valorizamos tanto a verdade como um estímulo, né? Um incentivo. Quem é que alguma vez vocês já ouviram falar: ah, eu adoro ser enganado, eu gosto de mentira? Já ouviram alguém falar isso? Ninguém gosta de mentira. A um primeiro olhar, parece que essa mãe mentiu, né? Ela reuniu os filhos e disse: olha, eu tenho aqui dentro um tesouro. Fiquem tranquilos, vamos trabalhar, não vamos usar, só vamos usar eles em caso assim de extrema necessidade, né? Vamos preservar esse tesouro, porque senão ele pode se perder, a gente pode... Vamos trabalhar, se a gente precisar, a gente tem ele. No primeiro olhar parece que ela mentiu, né? Porque se eles realmente precisassem do tesouro, o que ia ter? Um pergaminho, né? Olhando friamente, parece que ela mentiu. Porém, ela, ao mesmo tempo, ela estimulou, não é? Ela motivou eles.
ela deu a eles uma tranquilidade. E aí, quem de nós aqui tiver um negócio, seja uma indústria, um comércio, um serviço, sabe muito bem o valor que tem o capital de giro. Não é? A pessoa que tem um negócio, se ela não tem uma reserva para os dias de chuva, a visão dela vai ser uma. A mentalidade dela, o psicológico dela vai ser uma. Mas se ela tiver uma garantia que diga para ela, olha, se em algum mês as coisas não derem muito certo, fica tranquilo. Tu tem... É diferente ou não é? A pessoa trabalha com uma outra perspectiva ou não? É um estímulo, é uma garantia. Essa é a garantia cristina, né? Talvez a pessoa nunca precise recorrer àquilo ali. Talvez o próprio negócio consiga se retroalimentar. Mas ela sabendo que se em algum momento ela tiver uma dificuldade, ela tem como superar, ela tem como dar a volta, é outra realidade. Então ela deu aos filhos o estímulo que eles estavam precisando, porque eles estavam abatidos, eles estavam desesperançosos, porque eles viram a vida deles simplesmente ir morro abaixo, né? E quantas vezes isso não aconteceu, talvez conosco? Que de uma hora para outra a nossa vida dá uma guinada, as coisas estão indo tão bem, de repente algo acontece, né? A perda de uma pessoa, de um emprego, enfim. Os motivos são os mais variados. Mas as coisas desandam. E a gente precisa do quê? De alguém que nos incentive, que nos coloque a mão no ombro. Eu estou aqui. Estou para te ajudar. A mão está estendida. Fica tranquilo. Eu não vou te deixar cair. Segue em frente. Dá ou não dá uma outra perspectiva para a gente? Do que a gente se sentir, além de fracassado, naquele momento, a gente se sentir sozinho. O que foi que eles aconteceu com eles? Do dia para a noite as coisas desandaram e os amigos sumiram. Sinal de que não eram tão amigos, né? E tem muito disso. Quando a gente está bem, né? Amigo é o que não falta. Até tem gente que diz assim, ó, se você quiser que a família te visite, compre uma casa na praia. Né? Então, quando a gente está aqui, morando tudo pertinho, às vezes a família não visita. Mas se o cara tiver uma casa na praia, aí tem família. Os amigos, muitas vezes, esses amigos, pseudo-amigos, se a gente está numa boa, se a gente está bem, se a gente está prosperando, opa, estamos aí. Mas quando você precisa dele, que eles sabem que você vai precisar deles e que eles não vão poder tirar proveito de você, some. Sinal que não é amigo, né? Sinal que só visita se o cara estiver na praia, é sinal que é familiar, mas não é família. Tem diferença, né? Ser familiar e ser família são duas coisas que nem sempre estão andando no mesmo veículo, né? Então, parece que ela faltou com a verdade, mas ela estimulou eles, deu uma motivação. E eles foram lá e, né, corresponderam às expectativas dela. Conseguiram, com o seu trabalho, com o seu esforço, reaver o que haviam perdido. Todos nós precisamos de um estímulo. Se nós não tivermos um motivo, se nós não tivermos uma motivação, nós nem saímos da cama da manhã. O que nos tira da cama da manhã? O que nos tira? Não é a possibilidade de a gente trabalhar para conquistar as coisas, para dar conforto para a família, a possibilidade de a gente ser um bom funcionário, crescer, ser destacado, uma promoção.
Se nós não tivermos esses objetivos em mente, a família, a subsistência, a cidadania, nós nem saímos da cama, porque a cama é gostosa, né? A minha, pelo menos, de manhã, ela me abraça, para me soltar não é fácil. Mas a gente vai. Se nós não tivermos com o que e para que lutarmos, nós ficamos no ostracismo e passamos em branco. Então todos nós precisamos ser estimulados a todo instante. Para tudo que nós formos fazer, nós precisamos de uma recompensa. É assim que funciona. Nós precisamos ter em vista uma recompensa. Senão eu não vou fazer. Por que eu vou fazer isso? Aí a recompensa, o que motiva cada um, varia a eternidade. O que estimula a mim, talvez não estimule a vocês. O que me motiva, talvez não motive a vocês. E o que motiva vocês, talvez não me motive. Então aí a gente tem que ter, né, essa avaliação. O que me motiva? Será que eu sou motivado pelas razões corretas? Será que eu sou motivado pelas razões adequadas? Será que eu quero crescer? Será que eu quero prosperar? E isso é lícito. Isso não é pecado nenhum. Querer prosperar é lícito. O porquê, o como e o para quê, isso sim a gente tem que avaliar. O que me motiva? O que me estimula? É saudável? Eu quero crescer para ser uma pessoa e me sentir acima dos outros? Eu quero ser um homem rico para poder olhar os outros de cima? É um estímulo. Tem gente que luta uma vida inteira, trabalha pensando nisso, em ser alguém diferente dos outros. Então a gente tem que avaliar isso. O que está me motivando é saudável? Me faz bem? Faz bem à minha família? Os meios que eu estou utilizando são adequados, são corretos, são do bem? Então vamos relembrar o que fala a leitura ali, o pergaminho, né? O Senhor não deixa com fome a alma do justo. Entretanto, recusa a fazenda dos ímpios, os que agem errado. Aquele que trabalha com mão enganosa empobrece. Todavia, a mão dos diligentes, dos cuidadosos, enriquece para sempre. Então, vejamos a pérola que existia dentro daquela caixa. Olha o que essa mensagem traz. O filho sábio alegra o pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. Então nós temos que verificar, passar pelo crivo da nossa razão, quais são os nossos motivos, quais são as nossas motivações. Quão real são essas motivações que nos movem? Porque muitas vezes as nossas motivações elas estão desconectadas com a realidade, demais. É aquele sujeito que sonha e está sempre nas nuvens, não está com o pé na terra, ou seja, ele não está conectado com a realidade. Essa pessoa, mais hoje, mais amanhã, quando ela perceber a realidade, ela vai se frustrar. Por quê? Porque ela colocou objetivos que não eram reais, que não eram atingíveis. Então imaginem que eu agora resolvesse ser um homem da comunicação e me tornar um segundo Cenoura Bravanel.
do Brasil. Será que conseguiria? Muito difícil, praticamente impossível, né? Primeiro porque cada pessoa é única, então jamais eu conseguiria ser igual. E outra, que o tempo que temos versus o percurso a ser percorrido, muito diferente, né? Então, seria um objetivo irreal, praticamente impossível de atingir. Então, qual a chance de daqui 10, 20 anos eu perceber que eu coloquei metas inatingíveis e aí eu me frustrar? Muito grande. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Ter metas, ter objetivos, mas não perdemos o contato com a realidade. Será que Jesus contou todos os detalhes para aqueles com quem ele conviveu? Porque a gente está analisando também a conduta da mãe aqui. Lembre-se, 2 aspectos dessa história de Jesus. Será que Jesus contou todos os detalhes para aqueles com quem ele convivia? Ele próprio falou, deixou bem claro isso. Quando ele disse que não revelaria tudo naquele momento, mas que em um segundo momento viria o Consolador prometido. Por quê? Porque eles não tinham, naquele momento não era a hora adequada e não havia espaço naquele instante, espaço intelectual para que as pessoas assimilassem, né? Por exemplo, a questão da reencarnação. Porque quando ele pincelou isso, dizendo que era preciso renascer de novo para entrar no reino dos céus, mas como? Como é que um homem velho pode voltar a ser criança e entrar de novo no útero de sua mãe? Era essa lógica que eles podiam fazer, a analogia. E aí Jesus não vou lhes revelar tudo agora, mas em um segundo momento virá o Consolador prometido, que falará as coisas que agora não posso contar. Então Jesus também não revelou tudo naquele instante. Quando ele dizia, sede perfeitos como o nosso Pai é perfeito, será que ele estava colocando uma meta possível? Até hoje para nós, será que nós podemos ser perfeitos como Deus? Sim ou não? É possível? Não, né? Deus é Deus. Jamais nós seremos perfeitos como Deus. Mas ele botou uma meta. Persiga essa meta. É uma meta inatingível? Sim. Mas é uma meta que a gente consegue concatenar a ideia e entender o que está por trás dessa meta tão distante. Então, contato com a realidade. Desafios e recompensas é o nosso combustível. Então, nós precisamos, sim, ter desafios, ter metas, mas também precisamos enxergar a recompensa por trás daquele desafio quando superado. Então, nós temos que ter essa dualidade, o desafio e qual a recompensa. É um trabalho árduo, mas quanto eu vou ganhar por ele? Se o trabalho é árduo, mas a recompensa, o salário vale a pena, a gente abraça, né? É assim que funciona. É necessário nós nos autodesafiarmos. Então, sair da zona de conforto. Foi o que os meninos fizeram. Saíram da zona de conforto, arregaçaram as mangas e foram em busca do objetivo. Com a certeza de que havia uma segurança. Será que temos o direito de falsear a verdade para motivar alguém? Foi o que a mãe fez. Ela falseou com a verdade. Mais ou menos. Porque ela disse que havia um tesouro dentro da caixa. Será que ela mentiu? Vamos analisar. O que ela disse que tinha dentro da caixa? Um tesouro, mas ela não disse que tesouro era. Ela não disse que era joia, que era uma pedra preciosa, que era ouro, dinheiro, nada disso. Ela disse, temos um tesouro aqui. Qual era o tesouro? Palavras que situariam eles. Mas naquele momento essas palavras não fariam efeito.
porque eles estavam absorvidos pela descrença, pelo desânimo, pela tristeza, pela apatia. Quantas vezes nós nos vemos na descrença, na apatia, no desânimo ante as dificuldades? E aí chega alguém e tenta nos trazer uma palavra e é totalmente inútil, porque nós estamos absorvidos pelo problema. E quando nós nos concentramos no problema, nós não enxergamos a solução. Então é do ser humano, ele entra em parafuso. Por quê? Pela descrença, pela falta de esperança, pela falta de fé. O maior tesouro que nós podemos ter na nossa vida é fé. É acreditar que nós não estamos sozinhos. Que existe essa mão amiga no nosso ombro. E é de Jesus. Ele falou que ele não nos abandonaria até a consumação dos séculos. Então essa mãe não mentiu. Ela usou de artifício, de sabedoria. E para ela aquilo era realmente um tesouro. E os filhos entenderam isso no momento apropriado. Então todos nós, no momento em que nós estivermos abertos, no momento que nós estivermos receptivos, nós entenderemos sim a mensagem que chega até nós todo dia, toda hora. Se nós não conseguimos perceber isso, é porque nós estamos concentrados no problema e não conseguimos enxergar a solução. Não conseguimos aceitar a ajuda. Então, meus irmãos, a bênção do estímulo é toda hora. A todo instante, nós estamos sendo estimulados por Deus. Quando nós vemos a nossa família, os nossos amigos, quando nós nos olhamos no espelho e enxergamos ali um ser que está em aprimoramento, que está trabalhando pela sua melhora, que tem tudo o que precisa de graça para viver. Porque nós precisamos de ar, precisamos de água, de sol, precisamos da chuva, de uma noite de sono. Isso é o básico. Tire uma dessas coisas e veremos o que acontece conosco. Tira uma noite de sono, 2, 3, e vamos ver o que sobra. Só 3 noites. Tire a água. Ou então, tira o ar. Quantos segundos? Deus proveu tudo isso e nos motivou, dando para nós o grande Mestre Jesus, com suas palavras que duram até hoje e que precisam que nós leiamos e mentalizemos para conseguir entender algo que foi há 2000 anos atrás. Então, que nós nos sintamos estimulados por Deus a todo instante. Quando olhamos para nós, somos a máquina mais perfeita e mais complexa que pode existir no universo. E isso é criação de Deus. Agradecemos a atenção de todos, a companhia. Convidamos nossos irmãos médiuns para um momento de radiação. Os irmãos cerrem levemente seus olhos, mentalizem seus lares, seus locais de trabalho, seus entes queridos, mas principalmente mentalizemos aqueles irmãos sofredores que nesse instante encontram-se em pleno gozo de saúde e faculdades físicas e mentais, mas preferem mendigar, preferem o ócio. Aqueles que se encontram privados da saúde, ou física, ou mental, ou que estão privados da liberdade pelos seus delitos.
Mentalizemos aqueles que têm em suas mãos os destinos de nações, de estados, de cidades, autoridades, que podem promover mais justiça, mais paz, mais prosperidade, mas que, mal estimulados, trabalham em causa própria. Mentalizemos estes espíritos que ainda não se encontraram com a verdade do nosso Pai e do nosso Mestre. A grande verdade que diz: ajuda-te e o céu te ajudarás. Faça por teu irmão o que gostarias que fosse feito a ti. Eis toda a lei de Deus em tão poucas palavras, em tão poucos ensinamentos, porém tão complexos para colocarmos em prática. Obrigado, Senhor. Brilhe tua luz, ilumina os lares, os caminhos de todos esses irmãos, acompanha-os em tua paz. Que assim seja. Que assim seja.